iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje estamos com um programa especial, pois temos convidados justamente que vieram dos Estados Unidos para estarem conosco aqui hoje. Eles vivem aos pés do místico Monte Shasta e são especialistas na obra do grande místico e orientalista Paul Brunton. Alan Berkowitz, mais conhecido como Michael, é americano e psicólogo de renomado nome nos Estados Unidos. Ele atuou como secretário e assistente pessoal de Paul Brunton. Magda Berkowitz, mais conhecida como Gran, é brasileira e também psicóloga, com especialidade na linha transpessoal. Ambos são profundos estudiosos da obra de Paul Brunton e tiveram ainda a oportunidade de se encontrar com grupos espirituais e professores em 4 continentes. Então, hoje eles vão conversar conosco sobre a filosofia mística de Paul Brunton. Confira! Michael, Gran, muito obrigada de vocês estarem aqui conosco e muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Nós que agradecemos a você, Vivian, e a todos os membros da Amorque. Para nós, realmente, é muito especial estarmos aqui e poder falar com vocês sobre a difusão do ensinamento de Paul Brunton. Sim, eu concordo com o Gran. É uma grande alegria estar com vocês e perceber muitas conexões e sintonias entre o trabalho de vocês e de Paul Brunton. Paul Brunton tem grande conhecimento do Egito, dos mistérios, do Akhenaton, de tudo que está aqui. Sim, pra gente também somos é muito em casa. Especial. Muito obrigada, isso. Que bom que se sentem em casa, muito especial pra gente também. Eu gostaria de começar justamente pedindo para vocês contarem para nós um pouco sobre quem foi Paul Brunton e também sobre a importância dele para o desenvolvimento espiritual da humanidade. Sim. Bom, Paul Brunton nasceu em 1898 em Londres, na Inglaterra, e ele, desde jovem, não desde da infância, poderia dizer assim, ele já tinha tinha muitas percepções místicas, não é? E então ele foi desde cedo um pesquisador e ele teve uma grande importância, não é, no mundo, digamos, espiritual, filosófico, quando ele vai à Índia e ele descobre os ensinamentos de Ramana Maharishi. Mas isso nós podemos falar um pouquinho mais. O Michael, quem sabe, possa falar da importância dele, não é, no mundo. E também podemos lembrar, depois da Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas são desilusionadas com a vida. A vida não tem motivo por elas. Pessoas como vocês têm essa ligação com os mistérios e as tradições. Mas pessoas dentro do mundo não têm. Agora, PB faz uma síntese. Ele estuda todos esses ensinamentos, mesmo o Rosicrucianismo. Ele tem citações dentro dos livros dele sobre o Rosicrucianismo. Mas o que ele fala é uma síntese em novas palavras para o mundo do agora. É importante para as pessoas que não têm essa conexão, que nós tentar conseguir como a divindade. E qual o diferencial da filosofia do Paul Brunton em relação a outros grandes expoentes da espiritualidade? Na verdade, Paul Brunton trouxe a oportunidade, digamos, né, ao mundo ocidental ter uma filosofia que pudesse ter uma linguagem moderna, não é? Então, na verdade, o diferencial dele é que ele vivenciou, né, experienciou toda ele teve toda uma vivência dos ensinamentos do Oriente, por exemplo, quando ele foi à Índia, não é? Quando ele esteve na Ásia, em tantos países. Ele é uma pessoa que viajou extensivamente por todo o mundo. Ele se chamava um pesquisador. Então, ele, não é, o que é diferencial nele, não é? É que ele fez uma pesquisa de toda uma tradição que estava um pouco oculta, como falou Michael, não? Quer dizer,
existia todo um misticismo oculto, não é, uma tradição que era um pouco velada, e ele então traz tudo isso, faz uma síntese, elabora uma síntese de todas essas tradições do Oriente e do Ocidente, numa linguagem mais moderna para a mente ocidental. Sim, porque ele está jornalista, ele tem a habilidade de explicar, ele tem uma mente muito científica, que é bom por ligar as tradições ansiosas à ciência moderna. E também é muito corajoso como pesquisador. Imagina passar uma noite dentro da pirâmide. Precisa de muita coragem. E vocês agora acabaram de contar pra gente, né, então, sobre essa experiência dele justamente pela viagem pelo Oriente, aprendendo, sintetizando esses ensinamentos espirituais. Então a gente pode falar que existe um método próprio, preconizado, né, pelo Paul Brunton para o despertar espiritual? E se sim, que método seria esse? Ele realmente, não poderíamos dizer que ele criou uma metodologia, não é, nova, porque ele diz que ele tinha um trabalho pioneiro, não é? Porque ele elaborou essa síntese de uma maneira nova, de uma linguagem nova, mas ele não criou uma metodologia específica. Mas sim, ele fala, por exemplo, que nessa busca nós temos dois caminhos, o caminho longo e o caminho breve, não é? Então, isso foi, digamos assim, uma certa contribuição dele, porque ele, não é, fala desses dois caminhos, sendo o primeiro caminho um caminho que todos nós temos que passar como buscadores, né, que é um caminho de purificação, de autoesforço, não é, de preparação para aquilo que a gente já é, que nós não temos que nos transformar em nada, não, nós já somos esse ser divino, mas os nossos veículos precisam de uma preparação, uma purificação, não? E o caminho breve seria aquele caminho no qual você afirma aquilo que é. Então ele equilibra esses dois caminhos no que ele chama de alguma maneira, não, do filosófico misticismo. Por quê? Porque o místico, ele viu, por exemplo, na Índia, não, muitos místicos, muitos yogis. Ele encontrou pessoas, faquires, místicos, que na verdade não eram sábios, né? Eles pensavam que tinham, não é, uma certa evolução maior do que realmente eles tinham. Por exemplo, um místico, qual é a diferença, né? Um místico é aquele que sente a presença de Deus dentro de si, por exemplo, né? Mas ele considerava que o filosófico misticismo é uma etapa além, porque aí você tem que compreender a metafísica, não é, da verdade. Você tem que conhecer, não, Deus, você mesmo, o universo e a relação que você tem com este universo, com esse Deus. Só sentir Deus dentro de si, ele não achava que era, não é, digamos assim, não era o final, né? Digamos, não era suficiente, né? Porque muitos místicos rejeitaram o mundo. E por Bibi, o mundo é sagrado. Agora, é necessário seguir a uma etapa onde não tem diferença entre exterior e interior. E, por exemplo, dar um exemplo sobre meditação. Bibi fala, meditação é necessário, é importante. Mas em algumas tradições, meditar sentado. Outras tradições, caminhar. Agora, Bibi fala, que forma de meditação é bom para você? É bom para você. Ele não fala, é necessário fazer exatamente isso. Mas ele só oferece princípios mais universal. Perfeito. E vocês agora há pouco contaram pra gente justamente, né, dele ter passado uma noite na Grande Pirâmide. E nós aqui da Ordem, né, o Egito Antigo é muito importante pra gente por conta da nossa tradição que está diretamente relacionado ao Egito Antigo. Eu gostaria, né, se vocês pudessem contar um pouquinho pra gente, então, qual que foi a experiência mística que ele teve nessa noite, né? E para vocês puderem contar um pouco para nós a respeito disso, por favor. Para vocês, não tem dúvida sobre os mistérios ou o ensinamento sagrado do Egito. Mas com certeza, o mundo esqueceu tudo isso.
Agora, PIB é um grupo de ocultistas que fazem pesquisa todos os ensinamentos sobre Egito, Blavatsky, Steiner, Rosa Cruz. Esse grupo dá uma tarefa à PIB. Eles estavam em Londres, né? Em Londres. Estavam em Londres. Visitar Egito é confirmar algo que é secreto, o que é achar que é secreto, e também faz uma pesquisa dentro das pirâmides, porque eles confirmam, como você sabe, é um templo de iniciação. Mas os cientistas não acham isso, os arqueologistas não acham isso. A PIB tem uma tarefa de confirmar essas pesquisas e apresentar essas pesquisas ao mundo externo. Sim. Que não é necessário para você. Claro, ele confirma, né? Por exemplo, quando em 1935, quando ele vai à Índia pela segunda vez, porque a primeira foi em 1930, né, quando ele tinha, né, só 30 e poucos anos. Então, quando ele vai à Índia em 1935, ele vai também ao Egito. E lá no Egito ele passa 5 meses no Egito. E foi quando ele vai e dorme pela primeira vez nas pirâmides, né? Na verdade, quando ele chega lá, e ele pede pro que cuida da porta, né, o porteiro, digamos, né? Dizem que ele diz, olha, você pode entrar, mas eu não me responsabilizo por você, né? Então, ele passa essa noite na pirâmide. Ele, como disse o Michael, né, ele percebe, realmente confirma, né, que a câmara do rei, na grande pirâmide, ela não era nada mais a pirâmide não era um espaço somente para as múmias, né, mas ele tinha era um espaço iniciático. É quando, né, eles preparavam, né, os seres, né, os mestres, os seres, né, superiores que lá estavam, preparavam as pessoas, né, para aquela pós-morte, né, em vida. E Pibi passou por isso. Ele teve a experiência de se sentir que ele estava morrendo, literalmente, né? E foi aí que ele tem essa experiência de vida e morte, de que ele realmente percebeu que não é que a da vida, não a vida real. Agora, não foi só aí, né? Isso está contado no Egito Secreto, que hoje nós temos uma publicação atual da Ajna, uma linda publicação que recomendamos para todos, né? Porque ali nessa segunda edição, nessa edição que eles publicaram, tem fotos maravilhosas, tem, digamos, os mapas, né, que levam a câmera do rei, tudo, e tem fotos muito especiais dos arquivos do próprio Paul Brunton, ele que tirou aquelas fotos. Mas sabe, Vimbi, a história não termina aí. Acho que vamos contar que não está no livro, né, que estão no material não publicado de Paul Brunton. Ele, durante a guerra, durante os anos de 35 a 46, ele está pela terceira vez na Índia. E a guerra chega, não é, a Segunda Guerra Mundial, ele fica, não é, digamos, fica lá na Índia, né, sem poder sair. E em 46, quando ele está voltando, né, da Índia para Londres, ele pega um navio, né, e o navio afunda. E ele então fica no Egito por vários meses, né, no Egito, por causa dessa situação, esperando um navio, né, que naquela época, nos 30, 40, né, não é navio toda hora, então esperando, né, para voltar para Londres. E aí ele passa várias noites durante meses no Egito. Então ele vai novamente e vai para as pirâmides e também passa algumas noites daquele mês nas pirâmides. E aí o que acontece? No primeiro vez que ele foi, haviam oposições fortes de seres das pirâmides que diziam para ele ir embora, que ele fosse embora. Mas ele insistiu, disse, não, eu estou aqui, eu vou ficar. Né? Ele foi realmente ameaçado, parece que estavam testando ele, né? Mas aí, nessa segunda vez, então ele relata que nessa segunda vez, que ele dormiu várias vezes nas pirâmides, que as forças da oposição já não existiam, tinham forças ajudando ele
para passar por aquela experiência, não é? Então ele foi realmente iniciado e teve experiências psíquicas superiores, né, de abertura, né, de outros níveis e mensagens. E nas mensagens diziam para ele que a vida dele ia mudar totalmente, tanto internamente como fisicamente, né, no mundo exterior, e que ele se entregasse totalmente, não é, ao divino, ao seu eu superior, e a partir daí então é que realmente ele dá uma virada, né, porque ele se entrega ao eu superior, e aí tanto é que nos anos de 1952 em diante ele muda, né, ele se retira, ele não escreve mais, e aí ele muda para a Suíça, onde ele ficou o resto da vida dele, mas realmente foi de grande importância, não, essa experiência na pirâmide, né, Michael? Sim, como o Grant falou, os livros de PB é experiencial, baseado na experiência dele. Por exemplo, nós sabemos que tem um nível de espíritos malevolente, e quando você ascender, você precisa passar o meio desse escuro nível. PB verificar esse dentro do pirâmide. Agora, quando PB falar dentro dos livros, é uma forma de um testemunho, que coisas que nós sabemos, vocês sabemos, mas uma nova apresentação. Perfeito. Bom, já que nós estamos, né, falando justamente disso, o que a gente então pode entender por iluminação espiritual para o Paul Brunton? Complicado, porque não uma resposta correta. Tem etapas de iluminação. Tem iluminações, por exemplo, tem uma experiência da divinidade. Você perceber a altura da montanha. Você sabe, Deus existe, eu sou Deus. E você caiu novamente. Mas você tem uma memória desta experiência, é um vislumbre. Tem outra possibilidade de iluminação que não é permanente, mas tem etapas de iluminação que é permanente, mas tem mais. Agora, imagine, eu sou iluminado, mas você é iluminado em nível mais alto de eu. Agora, quando nós achamos uma pessoa iluminada, depende de muitos aspectos. Para Paul Brunton, não, digamos, quando ele fala até das iluminações dele, a última, digamos, é o que ele explica de que é quando estamos em Sahaja, Sahaja Samadhi, né? Que seria, digamos, a iluminação permanente. O que significa isso? Que a pessoa não mantém o vislumbre, digamos, que você tem experiências de vislumbres, né, de consciência, não é, da dimensão do eu superior, mas então você vai e volta para aquela experiência, como disse Michael, né? Mas quando você mantém essa experiência, não permanentemente, então você está em Sahaja Samadhi e você então está iluminado, não é, permanentemente. Mas até chegar, não, pelo menos, né, na compreensão dele, até chegar, não, a essa fase, nós podemos ter vários graus de iluminação, como o azul tem várias tonalidades, né? Entende? Então você não deixa de ser azul, mas mas ainda não é um azul, não é permanente, não é? Acredito que isso até, pelo menos para nós, não é, conhecer isso, parece bem importante para o buscador, não é, Vivian? O que você acha, né? Bastante. Senão a gente pensa, mas eu iluminado, não posso ser iluminado quando você é iluminado, né? Isso, porque a gente acha que uma coisa está tão distante, né? Sim. E aí, de fato, a gente pensa nessa gradação. Nessa gradação, sabendo que você pode, né? Sim. Isso mas mesmo. dentro da iluminação permanente, onde não tem dualidade entre fora e dentro, tem mais etapas. Por exemplo, PB fala sobre iluminações cósmicas. Você tem um conhecimento das leis dos universos. Outra pessoa iluminada tem iluminação pessoal. E também interessante sobre PB. PB sempre tentar aperfeiçoar a personalidade dele, mesmo quando ele está iluminado. Porque a personalidade é um veículo. E quando o veículo é imperfeito,
a luz é distorcida. Distorcida, obrigado. E isso nos faz eternos buscadores, algo que a gente fala muito aqui na Ordem também, né? Bom, e para a gente poder ter contato com todo, né, essa filosofia, né, do Paul Brunton, fiquei sabendo que vocês estão agora em contato com uma nova editora aqui no Brasil para publicação dos livros dele, e inclusive alguns livros inéditos. Vocês podem falar para nós um pouco a respeito? Sim, estamos em colaboração com a Agna, uma editora de São Paulo. São pessoas maravilhosas, né? E a ideia, eles publicaram recentemente, não é? O Egito Secreto, que está realmente uma obra de arte, né? Temos que parabenizá-los porque está maravilhoso. E nós, agora, a partir de agora, nós temos um contrato, né, com eles, a Larson, com eles, não é? De publicar os notebooks de Paul Brunton. Lembrando, né, que os notebooks em português são 16 em inglês, e nós temos nada mais 3 em português, né? Que já são edição esgotada, porque a Pensamento não é publicava. E então isso realmente trouxe muita alegria para nós e para todos, né, da língua portuguesa, não? Poder ter a partir de agora, não? Digamos, imagina toda a coleção dos notebooks, vai ser maravilhoso porque é material inédito, nunca publicado em português. E a ideia então, Vivian, é nós publicarmos primeiro a Ideias em Perspectivas, não é? Uma nova edição com uma nova tradução. Também a Índia Secreta está na pauta, né, de publicá-la. E também depois os 2 outros notebooks e a partir daí todos os outros inéditos, né? Então é um grande projeto, digamos. Grande por muitas vidas. E também o editor Irdin também publicar livros de PB. Tem um livro chamado Realização da Alma, que é textos extraídos dos notebooks. E 2 pequenos livros com temas extraídos dos notebooks: Vislumbres, a Graça, a Cura e Desapego. Sim. Desapego é muito necessário para nós. Ainda mais para a nossa sociedade. Às vezes de hoje, nós somos apegados à ideia da nossa espiritualidade. Sim. Ainda temos o Caminho Breve para a Iluminação, publicado pela Pensamento, né? Ainda está disponível através da editora. Recomendamos porque é um guia muito prático, como a Rosa Cruz não tem essa teoria e a praticidade, não? É muito prático. Paul Brunton ensina muitos exercícios do Caminho Breve, não é? Que são bem importantes para a época de hoje. Sim, outro paralelo entre o trabalho de vocês e PB, porque PB oferece a teoria e a prática. E os 2 é necessário, como vocês fazem. Isso mesmo. E vocês, embora, né, moram nos Estados Unidos, vocês têm vindo ao Brasil e vocês têm uma sede em Santa Catarina. Então, que tipo de atividades vocês têm desenvolvido, né, aqui em Santa Catarina? Bom, nós criamos ONG chamado A Filosofia. O website é afilosofia.org. A Filosofia que é uma tarefa de difusão aos ensinamentos de PB, Paul Brunton. Agora tem o website A Filosofia, tem um outro website, paulbrunton.org.br, que tem muitos ensinamentos de PB, mesmo as coisas que não ainda é publicado. E também agora nós temos um YouTube canal chamado Paul Brunton Official. E dentro desse canal oferecer palestras em inglês e em português, ainda em espanhol, também em espanhol. E todo esse trabalho é em colaboração com a fundação de Paul Brunton nos Estados Unidos, chamada Paul Brunton Philosophic Foundation. Sim. Elas têm os direitos autorais de todos os ensinamentos de PB. Em colaboração com elas nos ajudam a fazer esse trabalho aqui na América do Sul. Sim, nós estamos representando a obra aqui na América do Sul, por isso nós criamos essa ONG, não, para que ela pudesse dar um suporte em colaboração com a Fundação Paul Brunton.
Recentemente fizemos um retiro aqui em Santa Catarina, não é? Para disponibilizar que essa difusão, né, Vivian, tivesse um ponto focal, não é? Porque não todas as pessoas podem ir aos Estados Unidos, né, por causa de visto ou situação financeira. No ano passado, em outubro, nós tivemos um retiro em Monte Shasta, onde nós moramos. Então, um grupo de 6 pessoas do Brasil estiveram lá conosco nesse retiro filosófico, mas não é tão fácil, não, para uma maioria, então, ou para todos. Então, por isso nós decidimos ter um pequeno ponto focal, ainda é uma semente, não é? Temos digamos, ainda estamos, né, trabalhando, né, na construção desse projeto, mas já temos um ponto focal em Santa Catarina. Realizamos agora há poucos dias um encontro, na verdade é o nosso 3º encontro aqui, e como falou Micael, todo em colaboração, né, com o grupo, não é, dos Estados Unidos, que tem sido muito positivo, tanto lá como aqui. Estamos juntos, né, nesse projeto de difundir o melhor possível, né, a obra e o legado, né, de Paul Brunton, que é tão importante nestes tempos, não juntar forças, né? Verdade, porque, com certeza. De uma maneira, tem uma ideia em níveis mais altos, e a ideia precisa descer. E nós precisamos abrir-nos para receber esse impulso e faz coisas aqui. Agora, tem alguns que nós sabemos e alguns que nós ainda não sabemos. Isso. E quem tiver interesse em participar das atividades, como é que as pessoas podem ter contato com vocês? Pelos sites mesmo? Pelos sites, ali vão encontrar o nosso WhatsApp, não é? A melhor forma seria pelo nosso WhatsApp, um contato mais direto, não é? Porque nós também temos grupos de estudos pela internet, através do Zoom. Então, quer dizer, uma primeira experiência, digamos, né, mais próxima de estar conosco, digamos, seria através desses grupos de estudos, né, que oportuniza a pessoa se integrar mais, né, ao trabalho. Sim, somos aqui por oferecer nossas ajudas, mas para muitas pessoas não é necessário. Mas tem o website, tem o YouTube, ou tem o Facebook e o Instagram ligados. Agora, em todos esses canais, tem a habilidade de fazer um contato conosco. Perfeito. E agora, antes da gente encerrar, uma curiosidade, né? Como é morar justamente aos pés do Monte Shasta, na Califórnia, uma montanha, né, considerada mística e citada, inclusive, a gente conversou há pouco tempo, né, num dos livros publicados pela Ordem, né, a respeito de Lemúria. Sim, estive lendo aquele livro, muito interessante, o Jamil, né? Agradecemos a esse nosso amigo Jamil também por essa oportunidade de estarmos aqui, não é? Ele realmente, através do canal Realidade Fantástica, ele e o Marquinhos têm nos ajudado muito. E difundir também Paul Brunton, fica aqui o nosso agradecimento e convidando a todos, né, a conhecer a MORC e o canal deles também. Então foi assim que eu li também o livro sobre Lemúria e realmente é bem interessante, sabe? Morar aos pés do Monte Shasta é uma montanha muito, muito, muito linda, sabe? O silêncio daquela montanha realmente é inexplicável, somente vivenciando, indo lá, né? O silêncio realmente é maravilhoso e parecido, quem sabe, com os Himalaias, não? Ou com o nosso ser interior. Então, para nós tem sido uma experiência bem, bem profunda viver por 14 anos agora, nós vivemos lá e tem realmente muito mistério, não? Tem muitos historiadores, né, pesquisadores, então cada pessoa, né, fala, descobre ou fala de um aspecto. O que nós sabemos, por exemplo, é que naquela montanha tem muito a ver com a cura do coração. Muitas coisas também a ver, por exemplo, com a reconexão com sua alma, não é?
questões kármicas que são liberadas, e nós temos vivenciado isso por experiência, né, de grupos que vão lá, até amigos ou pessoas, agora mesmo no nosso retiro, as pessoas passaram por experiências bem profundas, não é? Bem fortes, né? E claro que tem todas essas questões de verem naves, de verem luzes, isso realmente é real, né? E tem todas essas, sugerimos naqueles que possam e queiram, não é, poder fazer essa visita a Monte Shasta. Sim, mas tem dois pontos de vista. Uma ponto de vista é todos nós temos um contato com Deus entre nós. Agora não é necessário viajar. Mas outro ponto de vista, tem lugares dentro do mundo que é sagrado, com energia fortes. Podemos considerar a Terra tem chakras. Agora, quando você visitar esses chakras, como Monte Shasta, nós achamos Monte Shasta é uma chakra da Terra, você receber uma forte energia, mas como pilgrimagem, você oferecer e você ajuda a energia que é lá. Eu acho que é uma acupuntura da Terra. Faz esses pilgrimagens dos lugares sagrados como Monte Shasta. Sim. Alguns pesquisadores dizem que lá seria o chakra coronário. E o que Michael diz que é bom também não só irmos lá para pedir algo, né, mas também para levar, né, nossa energia amorosa para fazer a troca com a montanha. E para a gente encerrar, gostaria de pedir uma mensagem final para vocês, né, justamente para quem está nos assistindo. Eu diria, sabe, para nós nunca perdemos a esperança, não, e sabe, e praticar muito, seja qual for a sua tradição, né, seja qual for o seu caminho, não é? Existem muitos caminhos, não é? Seja qual for o que as pessoas escolherem, que elas realmente persistam, porque essa foi também uma das mensagens que todos os mestres falam, não, mas que Paul Branton insistiu muito em deixar essa mensagem, que a pessoa tenha persistência, não é? Porque por isso que ele também foi importante para nós, porque ele mostra quando ele caiu, quando ele se levantou, né? Ele mostra os erros e os acertos, então ele foi um buscador, né? E como buscador ele é um símbolo para nós de persistência até o fim. Então eu diria, vamos em frente, não é? Estude muito, pratique bastante, não é? Que você vai chegar lá, porque uma coisa é certa, no planeta Terra, não é? O nosso destino é a autorrealização. Quando é que não sabemos? O tempo vai depender do quanto a gente vai caminhar, né? Qual vai ser o nosso passo, né? Mas isso é certo. Então, obrigada por estarmos aqui, Vivian, e essa seria, digamos, a minha mensagem. Minha mensagem é ter uma grande fraternidade ligada à verdade. E, por exemplo, vocês têm lojas, mas como um total você é uma loja. PB tem uma loja informal. É importante perceber que tem uma verdade só. Agora, todas nossas lojas é ligado à nossa busca da verdade. É bom perceber as verdades entre cada caminho, entre cada sistema. Você pode extrair a mensagem da universalidade. Não tem brigas entre nós. Tem amor. Agora, com esse amor, faz nossos caminhos da maneira que é apropriada por cada nós. Perfeito, eu acho, né, que finalizamos muito bem. Nós, né, a equipe do programa Presença e Harmonia, somos muito gratos a vocês de estarem aqui conosco hoje e possibilitarem essa conversa. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Aproveito para lembrar do nosso e-mail presenceharmonia@morg.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!